Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a Casa é Sua. Hoje recebendo ela, que acabei de descobrir que é a esposa do Wander. Grande Wander, abraço. Queremos você aqui. Luciana Marinho, mestre em Ciências da Cidade pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada em Direito Imobiliário, também pela Unifor, bacharel em Direito, pela Unifor também, e filósofa pela UES. É mesmo? Sim. Sério? Gostei. Que coisa interessante. Acho que aí é a minha sensibilidade, né? É verdade. Então, Luciana, você é especialista, né, em regularização de imóveis, em direito imobiliário, mas me conta como você conseguiu filosofia e direito na sua vida. Me conta um pouquinho da sua história. Isso vem de antes? Como é que foi o começo aí? Sim, a minha história com direito começa na infância. A minha mãe era tabeliã, né? Então eu cresci dentro de cartório, sentadinha nos blocos de processo. E aí, muito cedo também, essa mãe veio a falecer, né? E aí, eu fiquei responsável por 4 irmãs mais novas que eu. Então, a escolha, com 17 anos, eu já sabia que queria direito. E naquela época, a gente tinha muita coisa da universidade pública, né? Então, eu queria o direito na UFC. E aí, na UES, o que seria? História, filosofia, né? E aí, por essas questões da minha vida pessoal, minha mãe veio a falecer, eu já não tinha pai. E ela não tinha mais família, então eu tive que me emancipar, né? O vestibular da UES me proporcionou essa emancipação, porque na época a maioridade era com 21 e não com 18. E aí o certame acaba ali me emancipando e eu entro com um pedido na justiça de ser a tutora e guardiã das minhas 4 irmãs menores, sendo menor, né? Então, assim, o direito entrou muito, muito cedo, antes até dos bancos da universidade. E hoje ainda funciona dessa forma a emancipação, como funcionou para você na época? Hoje a maioridade é com 18 anos e ainda existe no Código Civil as formas de se emancipar, né? Através, né, de uma autorização, quando você está ali entre 16 e 18 anos, através também de outros requisitos que a lei coloca, mas é mais tranquilo do que naquela época para a minha situação, né, de órfã. Mas deu tudo certo, eu já tinha certeza também que era a carreira que eu queria, né, escolher. E aí o direito imobiliário entra no último semestre de faculdade. Eu estagiava já em um escritório de direito imobiliário e da doutora Darlene, né? Era estagiária do escritório dela, doutora Darlene Braga, e fiz a cadeira. E aí toda aquela parte de contrato, análise, né? As diligências, então aquilo ali eu me identifiquei muito, então é isso. Então eu comecei a trabalhar com direito imobiliário ainda estudante, né? E aí a paixão foi só, eu digo que é o meu filho mais velho, o direito imobiliário. Mas você fez a primeira faculdade de filosofia, foi antes? As duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo? Caramba! Foi. Caramba! Leu um bocado, né, nessa época. Foi. E aí você se formou e já em seguida fez uma pós? Foi. Assim que eu me formei, quando me formei, eu também já estava dentro do jurídico de uma construtora. E aí, graças a Deus, tive aquela oportunidade, né, de ter aquele crescimento como um bebê mesmo. Termina a faculdade estagiária, tem a oportunidade de ser advogada dentro daquele ambiente de trabalho que já estava, né? E aí logo me aperfeiçoar. A minha turma, salvo engano, foi ou a segunda ou a terceira da pós-graduação de Direito Imobiliário da Unifor. Acho que a terceira. E aí, pronto, depois da pós também escolhi o mestrado. Demorei mais um pouquinho para encarar o mestrado, mas também nessa parte de cidades, que não é um mestrado propriamente de direito imobiliário, mas ele tem um olhar voltado para a questão urbana, cadastral, que é uma área que eu gosto muito também, porque hoje uma das
dos meus segmentos de atividade, eu trabalho há 13 anos já, para falar a verdade, hoje, né? 13 anos eu estou dentro da Procuradoria do Estado, trabalhando com essa parte também de regularização de imóveis públicos já edificados ou desapropriados, mas que ainda não conseguiram ter sua matrícula, ter ali a documentação perfectibilizada, como a gente diz. Então, é um tipo de ferramenta que o mestrado em cidades, ele também proporciona, porque tem esse olhar voltado para sustentabilidade, para essa questão do público impactando na vida do particular, e eu gosto demais também dessa área. Uma dúvida agora que eu fiquei, então, existe imóvel que ainda não tem matrícula, é isso? Existe. E o porquê e como resolver, me conta. Eu realmente tô curiosa, porque eu não imaginava que poderia já ter lá a edificação e ainda, pelo menos em imóveis urbanos, a gente sabe que em imóveis rurais isso é muito mais comum. Sim. Mas em imóveis urbanos, me explica como é que funciona. Eu vou só contar um caso do mercado, porque foi com uma cliente minha que me gerou essa estranheza mesmo de realmente você não imagina que existem imóveis que não tem matrícula, que não tem nada. Teve um prédio, eu vendi um apartamento para uma cliente, ela morava num prédio, e esse prédio ficava do lado, passa um córregozinho assim, não vou dizer onde é, porque o pessoal vai querer, mas passava um córrego assim, e o prédio terminava aqui, terminava o prédio aqui, o prédio, a construção da frente avançava um pouquinho e ficou um espaço aqui de, se eu não me engano, uns 150, 200 metros quadrados, que nunca teve nada. Um dia, um dos síndicos lá desse prédio foi atrás e descobriu que esse terreno não era de ninguém. Não tinha documento nesse terreno. Aí eu não sei se eu posso falar o que aconteceu depois, mas enfim, não tinha documento nesse terreno. E eu fiquei espantado. Então ainda existem imóveis que não foram documentados e como é que seria, como é que funciona isso? O que seria um imóvel não ter documento? Porque se ele não é de ninguém, ele é da União, como é que é? Pronto. É mais comum do que o que a gente imagina, né? Tanto no imóvel que a Lei de Registro Público, ela vem ali em 73 para regularizar, para criar essa figura da matrícula, que é o que a gente chama no direito imobiliário da certidão de nascimento do imóvel, né? É ali que vai constar toda a cadeia de transmissão, as características daquele bem, a numeração. Então, ali a gente considera o documento mais importante. Entretanto, antes de 73, existiam as certidões de transcrição, de inscrição, que para todos os efeitos é sim o documento daquele imóvel, né? Muitas vezes tem e a pessoa desconhece, e algumas vezes não existe mesmo, né? Então, quando a gente começa um trabalho de regularização, é sempre muito, e seja no público, no particular, é muito importante a gente primeiro fazer toda essa análise, primeiro, do que é que existe, de que títulos da origem daquela posse ou propriedade aquela pessoa que está ocupando ou que é proprietária tem, para que a gente consiga fazer um melhor diagnóstico de por onde começar, né? Se a gente vai começar por uma saída jurídica administrativa, porque quando a gente fala em regularização imobiliária, todo mundo fala do uso capião, né? Eu costumo sempre dizer que o uso capião não é a estratégia sempre mais fácil ou mais tranquila, muito pelo contrário, é uma ação que é cheia de requisitos, né, que a gente precisa ali analisar se aquela pessoa está contemplada, se preenche, né, quando é na esfera judicial vai ter toda uma análise, porque aquele juiz vai constituir em direito, né, aquela pessoa que não tem a propriedade, então precisando ouvir ali a União, né, o município, o Estado, para saber se tem interesse. E no público acontece também da mesma forma. Entretanto, existe também, às vezes, uma situação de que a pessoa não tem nada, mas ela edifica ali, ela constrói, e aí aquele imóvel, ele começa a ter impacto quando vai precisar, se for um condomínio, criar um condomínio para poder se organizar na esfera trabalhista e na esfera civil, vai ter impacto quando o fisco vai precisar arrecadar como IPTU. Então, todas essas questões estão diretamente ligadas aos impactos que vai ter na cidade, né? E aí é por isso que a gente diz que o imóvel regularizado é o que é bom para todos, né? Até para aquela pessoa que não é dona do imóvel, mas que é vizinha, que, né, que tá ali naquela área do entorno. Então, é comum, é muito comum, ainda existe. Já que você tocou na questão do uso capião,
Existem muitas dúvidas aí. O que a gente escuta é se o terreno está vazio, chega lá, pede um ponto de energia e espera 5 anos. Como é que funciona o processo de uso capião? Por exemplo, se tem uma casa que está abandonada, é só a pessoa invadir, que ela vai esperar alguma coisa. E até uma pergunta um pouco mais polêmica, né? O pessoal realmente pede. Você tira IPTU, você pede energia, faz ligação de água num imóvel desse. Como é que funciona? Como é que é visto essa situação? Na esfera extrajudicial, a gente tem um fator que é bem complicado, porque chama a ata notarial, né? Então, quando esse tabelião, que é revestido dessa fé pública, ele sente qualquer tipo de dúvida para atestar ou declarar que realmente ali aquela pessoa está... ele tem essa responsabilidade, ela está realmente 5 anos, né? Nesse imóvel, essa posse é mansa, pacífica, ininterrupta, né? Ele vai remeter para a esfera judicial. Quando chega na esfera judicial, a gente sabe, por exemplo, eu estou com o uso capião agora, que contempla todos os requisitos na justiça, mas é uma ação que caminha com uma velocidade que a parte... Eu sempre alerto também que a gente é um instrumento, não depende, mas a parte fica ali com aquela ansiedade porque quer resolver, mas por quê? Porque outros critérios vão ser também investigados. Aí existe uma das pessoas que vendeu, morre, aí precisa citar todo mundo desse espólio. Então, assim, não é uma ação tão tranquila, e não é assim. Então, faz um uso capião. Mesmo antigamente tinha aquela coisa, faz um uso capião no interior, num cartório e tudo. Hoje não funciona mais assim. A nossa corregedoria é muito eficaz nesse sentido, realmente, de apurar as responsabilidades. Porque realmente a gente não pode atestar aquilo que de direito não é da pessoa, né? Então, assim, funciona com mais critério. E até por parte da gente profissional também, quando a gente recebe, além da gente identificar se aquilo ali realmente é mesmo uso capião, porque a gente vê de tudo, né? Assim, tem gente que quer só um valor, quanto é? Ou então, eu tenho um terreno aqui, tudo, mas as pessoas confundem muito sucessão com o meu pai deixou e não fez nada e tudo. Aí a gente, família, quer entrar, a gente vai arranjar uma pessoa para colocar no nome, depois a pessoa vende para poder burlar tributação e tudo isso. Nunca é o caminho ideal, né? Não é o que a gente espera, indica, orienta, porque uma hora dá errado e o que é para trazer esse benefício acaba trazendo mais problema, né? E quais são os critérios de fato para quem precisa realmente passar por um processo de uso capião? Quais seriam os critérios? A primeira coisa, né, precisa procurar um profissional de sua confiança, né, habilitado, para coletar o que tem, quais são esses títulos dessa origem dessa propriedade que tem. Se não tem nada, não tenho nada, mas pago um IPTU, né, eu tenho um recibo aqui de alguém, uma sessão. A pessoa tem que coletar primeiro aquilo ali que tem, para depois o profissional estudar em que tipo de uso capião vai se enquadrar, né, se vai ser se também existe essa possibilidade do extrajudicial, do judicial, se contempla os requisitos de um uso capião urbano ou não. Então, assim, tudo isso a gente vai analisar, né, a questão do tempo, quanto tempo está nessa posse, essa posse é mansa, ininterrupta, tranquila, sem contestação, os confinantes assinam, né, então tudo isso a gente vai analisar, a gente não é um trabalho só do advogado, a gente precisa de profissionais outros, como um engenheiro, um topógrafo, que faça ali também a planta da situação de fato daquilo ali, porque muitas vezes também existe na documentação robusta do bem uma realidade que a gente chama de realidade jurídica, mas a realidade de fato é outra, né? Ou de construção, ou ausência dessa construção, de averbações ou não. Então, assim, é um processo criterioso. Eu não considero que seja a ação mais simples, como as pessoas costumam falar. E muitas vezes a pessoa tem documentos que permitem ali uma adjudicação, permite também uma autorização dentro do inventário para aquilo ali passe, e a pessoa, por um desconhecimento, ou ela acaba se metendo no uso capião sem precisar. Achando entende? Que é mais fácil, Achando né? que é mais fácil. Do que uma sessão, por exemplo. E no caso de... Você falou aí da matrícula, das diferenças que tem, sempre tem os puxadinhos, né? Sim. Nas casas. Sim. Existe algum percentual? Porque, por exemplo, se for financiar pela Caixa Econômica, ou qualquer... Eu estou dando exemplo da Caixa Econômica, mas se for financiar por qualquer banco,
Falei da Caixa que a gente conversou com o Arkley. Aí veio a Caixa aqui na cabeça. E aí a gente falou sobre isso. Se for um pouquinho, por exemplo, a pessoa fez um deck ali, fez alguma coisa, não tem problema, a Caixa vai passar. Porque foi só um puxadinho, digamos assim. Como é que é para a prefeitura? Se eu fizer só um deck, eu tenho a minha casa, eu tenho um quintal lá atrás, que é todo limpo e aberto, e eu fiz um deck ali de 2 metros. Eu sou obrigado a registrar isso na matrícula, no IPTU? Ou tem algum percentual? Na prefeitura, a gente sempre orienta que procure também o setor. Hoje é tudo concentrado, antigamente era na regional, né? Hoje é na Secretaria de Urbanismo. Você peça essa certidão, que hoje é possível, inclusive, tirar eletronicamente a situação de como está ali cadastrada a tua área e como ela está sendo tributada. Se houver diferença, aí é interessante sim que você consegue, dentro desse sistema, informar realmente essa diferença na área, né, para mais ou para menos, e aí na matrícula isso pode ficar um procedimento de retificação de área somente, e aí vai depender também de cada caso. Para o financiamento depende, às vezes pode existir sim um impedimento, porque está tendo essa diferença na área, né? Aí depende muito do caso concreto para a gente afirmar, com certeza. Entendi. E assim, Luciana, trazendo um pouco para a minha área, né, que é comercial do mercado imobiliário, o corretor de imóveis, o que ele precisa fazer para se certificar que aquele imóvel que ele está comercializando, ele está regular? E se ele não estiver regular, o que ele precisa fazer para dar uma orientação ao cliente, como ele deve proceder? Pronto. A gente sempre orienta que o corretor de imóveis, assim, primeiro que é lei, é para ter se o imóvel já está apto, né, à comercialização, é importante checar uma matrícula atualizada que já deve ter no stand, né? Às vezes, por incrível que pareça, é uma coisa tão óbvia e básica, mas a gente ainda se depara com esse tipo de situação, ou de não tem, a gente já pediu, e hoje com os meios eletrônicos é possível que a gente consulte no próprio SAEC, que é um sistema que a gente consegue ter uma visualização daquela matrícula para saber como é que está, se o empreendimento ele foi incorporado, se existe outro tipo de instituto que possa blindar ainda mais, como patrimônio de afetação, né? Você tem essa condição de dar essa orientação para o corretor realmente pedir a matrícula do imóvel para checar se está. A gente vê até propaganda, né, na rádio, quando esse empreendimento está registrado, conforme está bem rápido, a matrícula número tal, o cartório número tal. Aí uma filha minha que diz: mamãe, por que diz isso? Eu, filha, porque é obrigado, né? A lei nem é nova, é uma lei de 64 de incorporação, mas que... É de 64 a lei de incorporação? Meu Deus, só fosse recente, que só recente que começou. É só recente que começou. Inclusive, a gente teve um movimento muito forte dessa consciência a partir ali de 2012, quando a gente teve assim, um crescimento acentuado, né, das incorporações imobiliárias, e aí foi que a gente viu o Ministério Público também em cima dessas questões, né, fiscalizando essa atividade das construtoras, mas porque realmente é uma coisa muito básica, né? Isso evita tanta coisa, isso evita diferença na área, quando a pessoa compra e percebe que de fato tinha ali outra área. É a questão de fraude mesmo, quando a gente vê que a pessoa está vendendo às vezes o que nem é dela, ela está ainda num processo, né, de regularização, de registro dessa incorporação, mas ela já está comercializando. Então, assim, é muito importante sempre pegar essa matrícula atualizada, que para os fins de incorporação imobiliária a gente considera atualizada ali de 30 a 90 dias, né? É importante isso. Quando é para compra e venda entre particulares, a gente orienta 30 dias, porque às vezes pode ter alguma mudança, né? Um falecimento, uma averbação de um divórcio, que tudo são episódios da nossa vida civil, mas que eles têm impacto direto na questão imobiliária, né? Então, a primeira orientação é que veja a matrícula, e depois, para aqueles que querem, assim, porque a gente sabe que venda tem muita emoção e que o corretor é uma figura de confiança daquele cliente que procura, né? Ou porque conhece melhor os empreendimentos no perfil, enfim, mas que oriente sempre também a questão contratual, se aquele contrato, né, tem alguma cláusula que pode estar ali ferindo algum direito, né, que é uma coisa, um direito, digamos assim, essencial, né? Então, assim, a gente perceber se tem alguma má-fé, alguma arbitrariedade,
propriedade, né? E aí a gente orienta sempre isso, que tente entender pelo menos dessas questões básicas de contrato, momento de posse, se o imóvel for financiado, como é que fica a questão assim de o cliente não conseguir, como fica a questão de sinal, entender aquelas cláusulas ali básicas da rescisão, né? É muito importante que o corretor tenha esse preparo para passar a segurança jurídica para o cliente dele. Eu sempre oriento pelo menos esses dois pontos iniciais, né? Eu jurava que essa lei era recente, tanto que eu falava isso para os meus clientes, porque eles falavam, Eduardo, como é que eu tenho a certeza de que esse prédio vai ficar pronto, que eu não vou ter prejuízo, porque tem o prédio tal que é um esqueleto, que está largado lá não sei aonde. Eu digo, olha, tem a lei de registro e incorporação, esse empreendimento ele é incorporado. O que acontece, falando bem de uma forma bem simples, e aí se der até para explicar melhor se eu estou certo ou se eu estou errado, tá. Mas eu dizia assim, que uma construtora antigamente, por não ter o registro de incorporação, ela iniciava os 5 prédios, vendia o primeiro e subia os 5 ao mesmo tempo, usando o dinheiro daquele primeiro nos outros todos. E quando chegava aqui nos últimos, não conseguia vender e parava tudo. Então a incorporação ela obriga a construtora a usar aquele dinheiro somente naquele empreendimento, ou ela pode fazer isso e usar em outros? Não. Nunca pôde o pessoal fazer isso de gaiato? Sim. Como é que é isso? Como é que funciona? Exatamente, é um instituto, né, que ele nasce com essa finalidade de proteger, né, esse patrimônio e de ser uma segurança de que a obra vai ser edificada com os recursos, né, que são separados, né, para aquele empreendimento. Hoje a gente eu costumo utilizar mais, inclusive, a figura das próprias sociedades de propósito específico, que é o que a gente chama das SPS, né? É muito comum, muitas vezes a construtora tem ali o seu CNPJ principal, com a sua atividade, mas ela cria para cada empreendimento, para blindar ainda mais a questão dos recursos. É uma segurança de que aquele valor, ele realmente vai ser usado para aquele empreendimento, né? E aí é importante que a gente se atenha na questão de contrato, como é que vai ser usado também quando a construtora vai pedir recurso também emprestado, então não vai se enquadrar para mim porque o meu vai ser à vista, então tudo isso é para estar disposto na questão contratual, mas muitas vezes a gente, por desconhecimento, não sabe. E antigamente, sim, era feito dessa forma, é por isso que até hoje é comum a gente pegar de construtoras que vieram realmente à falência, e aí a gente tem mais dificuldade em conseguir regularizar, porque confunde patrimônio, entra numa massa, e aí você concorre com prioridade de outros tipos de direito, como créditos trabalhistas e outras questões, então, que vai resolver? Vai, mas você vai penar. Então, é muito importante que você cheque mesmo se está incorporada. É uma segurança, sim, é para isso que nasce o Instituto Jurídico, e a gente tem essa responsabilidade de propagar mesmo, né? Esse cuidado, essa atenção que é o espírito da lei mesmo, é para isso. Nós também temos uma construtora. Construtora São Vicente, inclusive, quem quiser construir, reformar, aproveitar para fazer o jabá aqui. Entre em contato com a gente lá pelo Instagram. E várias pequenas construtoras, a gente abre SPE, claro, porém, muitos empreendimentos pequenos não chega a fazer pegar dinheiro do banco, nem precisa fazer nada disso. Existe um número mínimo de unidades que a gente precisa incorporar, todo empreendimento deve ser incorporado. Como é que funciona o processo de incorporação para, por exemplo, pequenos construtores? Você já precisa, no seu memorial, que você vai apresentar, né, no cartório, de estar ali com como é que vai ser todo o seu projeto, né? Então, tudo aquilo ali, ele vai ficar incorporado. Se tiver alguma mudança, é naquele momento também ali que você vai precisar apresentar. Não é assim, eu vou fazendo por unidade, incorporando aquela unidade, não. Ele já vai nascer, vai ser apresentado e vai nascer todo regularizado para as vendas. À medida que você vai comercializando, é que você vai abrindo as matrículas individualizadas dessas unidades que foram comercializadas. Mesmo que não seja condomínio. Se eu fechar uma quadra para construir 40 casas soltas, eu sou obrigado a incorporar ou não?
Aí depende se você vai fazer esse tipo de se você realmente vai ser uma incorporação imobiliária, ou se você vai ter uma construção em condomínio civil, ou outro tipo de... são outros institutos, não é... É diferente. Ah, tá. Não tô tão errado assim. Homem, pelo amor de Deus. Luciana, e para você, a parte de contratos, o que mais chega de demanda do público em geral? Porque você também é especialista em contratos, Sim. né, imobiliários. O que mais chega de demanda para você? Pronto. Chega tudo, né, de contrato. Chega tanto de pessoas assim que elas já compraram e aí tiveram algum tipo de problema, principalmente dois problemas assim que são recorrentes nessa parte imobiliária da compra e venda. É a questão do momento da posse, em que momento isso se dá e as obrigações tributárias decorrentes desse momento posse, como também a questão de rescisão. Porque muitas vezes as pessoas colocam imóvel pronto, por exemplo, a pessoa já coloca ali um valor, um imóvel de 2,5 milhões, ela já coloca ali, dá uma entrada, ela considera uma entrada de 1,7 milhão e todas as multas vão correr em cima desse valor, que é mais da metade do valor do bem, né? Então, quando chega num momento pra gente, porque eu digo muito também assim, que as pessoas, a gente tá melhorando, já melhorou muito, mas as pessoas só procuram um advogado depois que o negócio tá pegando fogo. A parte preventiva de consultoria, isso veio essa coisa da pessoa buscar due diligence, tudo isso é uma construção que a gente está caminhando, a gente vê que o mercado tá se capacitando, se aperfeiçoando, mas ainda acontece demais, a pessoa faz ali pela emoção, nem confere, e aí quando acontece porque o que é o contrato? É esse instrumento que nasce com o objetivo de tentar minimizar. Não é que não vai existir nenhum risco ou nenhum problema, mas o objetivo é minimizar tais riscos e tais problemas, porque senão do que é que ele serve, né? E aí a gente orienta, né? Olha, então, quando vem na parte preventiva, você continua dando esse valor, mas aí vamos colocar um valor menor como sinal e o outro como entrada e pagamento. E aí tudo fica, você vai pagar, continuar pagando, mas a gente coloca para os efeitos de multa, de tudo, esse valor que você está considerando como sinal e arras para o Código Civil, que é diferente. Para a pessoa que não entende, parece bem difícil, mas quando existe essa conversa, essa busca pela orientação, a pessoa consegue entender. E aí é que ela consegue ver os reflexos disso nas outras cláusulas contratuais, né? Das multas, das penalidades, né? E que é muito importante, porque é um sonho ainda, seja para o seu empreendimento comercial, na locação, que eu digo que chega muito a locação também, né? Para a gente ou revisar, ou depois que a locação teve algum problema, para não ir para a justiça, a pessoa quer uma assessoria ali para ver se esse contrato, o que é que pode lhe resguardar, lhe proteger, mas depois, né? O antes ainda é uma construção, é um hábito que... E aí a gente orienta que pergunte tudo antes, quando é locação, veja as questões de benfeitoria, de ver as questões, como é que fica esse momento também mesmo da entrada e da saída, com quanto tempo depois eu posso, né, pedir essa minha rescisão sem algum impacto ou não. Então, tudo isso é numa que a gente chama dessa consulta, que a gente tem condição de orientar, né? Mas está mudando, graças a Deus, mas são pontos assim, chega muito isso, pessoas com problema nessa seara de pagamentos, penalidades, né? Porque não prestaram atenção, e a questão também de posse, porque muitas vezes quando se desfaz por algum motivo e a pessoa já está dentro, e aí como é que fica, com quanto tempo sai, geralmente não se prevê isso. E aí nasce, né, todas essas questões de litígio. Aí muitas vezes, aí hoje a gente tem essas questões de estou com pessoa doente, estou grávida, e as questões que vão impactando, e se for para a esfera da justiça, vão deixando o processo mais moroso e mais doloroso e difícil para todas as partes envolvidas. Então, geralmente, vocês tentam dar uma ajuda onde não precise ir para a esfera judicial, né? Que consiga resolver
não é amigavelmente, mas extrajudicial, em um acordo, sem ter que... Né? Eu considero que hoje a advocacia, tanto judicial como extrajudicial, são as ferramentas que estão ao nosso alcance, mas hoje a gente consegue desafogar bastante o judiciário, porque o extrajudicial, quando existe boa-fé, quando existe realmente esse interesse, a gente consegue resolver realmente muitos conflitos nessa esfera, né? Então, é sempre um objetivo, a gente tentar esse acordo, a gente tentar que aquilo ali... Mas se não tem jeito também, a gente vê que a outra pessoa ou caiu num golpe, assim, infelizmente a gente vê muita fraude nessa questão imobiliária com a questão com idosos, sabe? Você vê, assim, principalmente de imóvel, assim, esse idoso, ele está querendo já comprar ali para um neto ou para tudo, e aí as pessoas pedem já o dinheiro todo daquele imóvel, e aí não sai, não entrega, e aí você precisa, muitas vezes, aí você começa sempre, por exemplo, lá no escritório eu tenho sempre um protocolo de tentar uma notificação extrajudicial, né, o diálogo, a conversa para a gente tentar resolver. Mas se a gente vê também que não resolve, a gente não tem nem como advogado e nem o tabelião. Ele tem esse poder de obrigar, né, de penalizar, que realmente só o judiciário. E aí a gente vai bater as portas do judiciário para buscar assegurar esses direitos de posse e propriedade, né? E é importante a gente fazer um parêntese aqui, porque não foi um nem dois, foram algumas dezenas, inclusive, de clientes que não sabem como é que funciona o processo e me perguntavam se o dinheiro da entrada era pago para mim, se iria transferir o dinheiro da entrada para o corretor. E não, o dinheiro sempre vai para a conta do vendedor. Então, só para falar aqui, qualquer coisa a gente faz um corte, porque Sim. Isso é bem comum. Sim. Por incrível que pareça, isso é bem comum. Eduardo, essa entrada que eu transfiro para ti, como é que funciona? Não, meu irmão, você vai transferir para quem está te vendendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou receber a minha comissão de quem está... trabalhando, quem né? O vendedor que vai me pagar a comissão. Sim. Aproveitando para te fazer uma pergunta, a gente teve um processo recente, processo de venda, não um processo judicial, Sim. onde um apartamento foi vendido. A vendedora, a gente pediu sempre as certidões, porém ela segurou a de quitação do condomínio. O processo aconteceu na confiança e descobrimos, depois de fechado o negócio, que ela tinha uma dívida com o condomínio, porém que essa dívida foi oriunda da construtora, que atrasou a entrega, porém contratou a administradora antes. Entendi. Então, ela contratou, a construtora finalizou a obra e antes de entregar o habite, contratou a administradora, porém atrasou o habite. E esse valor está sendo cobrado da proprietária e agora que o apartamento foi vendido, está sendo cobrado da nova proprietária. Essa dívida, ela pode ser passada dessa forma? A dívida fica no imóvel mesmo? Não pode ficar no CPF da antiga proprietária? Pode. A gente teria que analisar realmente melhor, né? Mas, assim, existem as dívidas que são do imóvel e as dívidas personalíssimas, que são da pessoa, né? Então, assim, se tiver ocorrendo qualquer tipo de arbitrariedade, porque não é justo também que eu fique com uma dívida que ela já existia, né? Não foi quitada ali pelas pessoas que eram responsáveis, né? Então, pode sim, teria que analisar direitinho para saber se alguma medida, né? Até no extra é cabível para depois qualquer coisa levar, porque não é o correto. É como às vezes também até numa mudança, a pessoa diz assim, a pessoa que danificou aqui uma peça do elevador. Aí quem foi essa pessoa? Se foi o inquilino, é o proprietário. Então a gente tem que estudar direitinho essa natureza para saber se essa dívida é da pessoa, porque não é certo que dívidas personalíssimas também gravem o imóvel, né? E as pessoas confundem. E às vezes é do imóvel mesmo e a pessoa tá distorcendo porque tem algum outro interesse. Então, assim, são causas assim, que a gente às vezes pensa que é simples, mas a gente tem que tudo no direito... Sucessão, quando envolve sucessão, eu digo assim, calma, deixa eu desenhar para entender como é que chegou para você, para a gente poder realmente afirmar assim com certeza, de forma assertiva isso aqui, né? Mas, assim... Tem que analisar, não é o mais correto, né? Ser passado sem a gente entender de quem é.
a responsabilidade. E é uma situação bem inusitada, assim, não é uma situação comum. Eu nunca tinha visto essa situação antes na minha vida. Né? O pior é que dívida de condomínio dessa forma não é tão inusitada assim, não. Quando a construtora atrasa e contrata antes, a dívida, assim, eu não sou juiz, mas, ao meu ver, a dívida é da própria construtora mesmo. Porque ela era proprietária das unidades que elas ainda estavam ali para ser comercializadas. Então, se já existiu o CNPJ e a figura jurídica do condomínio, a rigor ela é condômina. Então, ela tem que, naquelas unidades, pagar. Né? Ela não poderia ter repassado essa responsabilidade para quem comprou. Né? E nem quem comprou, entendeu? Tem que ir lá na origem para sanar. Mas a gente teria que ver direitinho, né? Para saber se... O habite é esse documento que livraria a construtora. Né? Como ela entregou o habite depois dessa dívida, a dívida, teoricamente, é dela. E praticamente também. Mas porque o habite é que de fato transfere para a pessoa. Mais uma dúvida aqui. Na verdade, assim, você pode até cortar, né? Se for, o habite, ele é aquela certidão que sua obra está pronta para ser habitada, né? Checou ali bombeiro, todas as questões e tá ok. Mas, na verdade, quando a gente fala dessas dívidas, quando a construtora é condômina, é a partir da instituição do condomínio. Instituiu. Aí, muitas vezes, por exemplo, a gente até orienta quando a gente... está dentro de um jurídico de construtora ou advogando para a construtora, é importante a gente colocar em contrato que as unidades, depois da entrega da edificação, as unidades que estão sendo comercializadas, né, ficam de responsabilidade, né, da vendedora, tanto para o acesso de corretores e tudo, mas que com a instituição do condomínio também paga as suas obrigações, né? Então, realmente, existe muito... o direito imobiliário, ele cresceu muito, principalmente com o advento da pandemia. Para você ter ideia, na OAB, eu estou esse ano secretária, né, geral da Comissão de Imobiliário até o final dessa gestão, e o imobiliário se dividiu em condominial, notarial e registral e imobiliário, porque condomínio cresceu muito, né? E tem essas demandas mesmo específicas, tanto dessas questões quando a construtora continua sendo condômina e ela está ainda comercializando, ou ela está construindo outra torre, a confusão dos papéis, quando acontece também qualquer tipo de vício ou tudo, ela separar o papel de quando a responsabilidade também é dela, porque falhou nisso aqui, algum vício construtivo, ou porque aqui ela é condômina, então ela também está igual a todo mundo, ou tem que pagar uma taxa como entendeu? Então, assim, é diferente. É muita coisa. É muita coisa. E tem muita gente que usa de má fé, recebe o imóvel, mas não transfere. Também tem isso. Que é um problema na época para transferir depois para escriturar, que é uma parte que na regularização a gente pega muito. Eu já tenho um chama. Ou eu pego de gente que agora mesmo peguei de uma construtora também, que eu não vou falar o nome, mas que está dentro de massa falida, que construía sem incorporar, e a pessoa escriturou, porque as pessoas confundem muito contrato com escritura e matrícula. Isso. São três coisas assim que... Mesmo. Até advogado, até juiz. Eu tive recente com um juiz que ele ficou durante 4 meses repetindo um despacho numa ação de uso capião. E porque não tem, eu não vi a matrícula. Aí excelência, é porque a matrícula é a transcrição, que já está aqui nas folhas tais do caderno processual. É porque antes de 73, o documento do imóvel era a transcrição. Então, assim, e hoje também tem. Então, por exemplo, eu gosto de dizer de uma maneira bem, bem fácil, que o contrato é esse acordo entre as partes, a escritura é o acordo entre as partes com a fé pública e a matrícula é aquilo que vai lhe fazer dono do imóvel. Quem não registra não é dono. Pronto. Então, se ele comprou, escriturou e botou a escritura dele dentro da gaveta, ela só é pública, porque ela foi lavrada através de uma pessoa que recebeu essa fé pública para dizer que o documento é verdadeiro, é isso. Mas ela engavetou, ela não registrou, o título dela também é um título que não é tão robusto. Ela vai precisar regularizar. E uma pessoa consegue fazer uso capião de um imóvel que só está com esse registro? Com a escritura. Com a escritura? Por exemplo, se tiver a escritura, eu fiz a escritura, antigamente era muito comum isso, inclusive, né? Não, tô aqui a minha escritura, e ficava só nisso. Porém, se eu tenho a escritura da casa e outra pessoa faz a venda
desse mesmo imóvel, faz uma nova escritura em outro cartório e registra, executa o registro. Ali dá um nó. Dá um nó. A gente vai ter que, na esfera judicial, vai ter que saber se essa pessoa comprou de boa fé e vai ter só uma indenização, porque o outro também já está nesse tempão, nessa posse, e entrou com algum remédio jurídico, ou ele também nunca entrou. Então, assim, é muito delicado, é muito delicado. E aí só vai mesmo com a análise de cada caso e acompanhar mesmo esse desenrolar, para a gente acompanhar como é que se dá, mas dá esse nó e acontece sim, acontece. Muitas vezes também outra coisa que foi bem assim na minha carreira, me marcou muito, foi um cliente que ele comprou, fez escritura e ele só nos procurou para registro depois de 23 anos. Então, o que é que acontece ali? Já tem uma cadeia de sucessão gigante de pessoas que já morreram, que transferiu. Ou então, o cartório também, por exemplo, a prefeitura, ela tem um sistema de arquivo dessas, que hoje a gente chama de DTI, mas antigamente chamou DAN, ou em outra época já chamou só guia de ITBI, e aí ela consegue recuperar com a assertividade de 94 para cá. E anterior, como é que faz? Ela não conseguia. E aí, para você registrar hoje, você teria que pagar um ITBI de novo. Você tem um documento público que diz ali um número que o fisco arrecadou, paga de novo. Então, a gente precisou entrar também com um processo no CAT, que é o Contencioso Administrativo Tributário da Prefeitura, para instruir todo um processo, porque o fisco tem esse interesse, sim, em arrecadar, mas a partir do momento também que ele arrecada, que ele me dá um número, que esse número vai para um documento público, e ele não consegue me dar um número, e aí como é que fica o particular? Entendeu? Então, foi um processo que acabou caminhando dentro da esfera da prefeitura administrativa e na justiça ao mesmo tempo, para a gente poder regularizar esse imóvel. Quase 4 anos de processo, mas deu certo abrir as matrículas. Eu vendi uma casa uma vez de uma senhora que faleceu, tinha 105 anos. Eu já tinha filho falecido, acho que até neto. Foram 48 assinaturas na seção de direitos hereditários. O contrato saiu rodando o país todinho, por SEDEX, para fechar, fazer essa venda dessa casa. E demorou 4 anos. Acho que foram 4 anos para sair o processo, porque no meio do processo também faleceu outra pessoa. Aí começa uma sequência de inventários. De sucessão. Uma coisa que eu sempre digo também para todo mundo que é do mercado, hoje a gente tem, na parte de regularização imobiliária e registral, a gente tem um fator que é contrário, a gente tem uma vara de registro público para o estado todo. Antigamente, até finalzinho ali de 2022, nós tínhamos 2, mas depois foi extinta. Na época, a gente na OAB também até entrou na corregedoria para mostrar que realmente é muito, sufoca demais, né? Então, para essas questões, porque muitas vezes a vara cível, né, ela tem a competência para as ações como a adjudicação, o uso capião, mas algumas questões, elas são de natureza mesmo registral. E aí a gente precisaria desse olhar mais especialista tanto para a celeridade, para que aquilo ali realmente funcionasse de uma forma mais eficaz, mas infelizmente o volume é muito grande também. E aí é por isso que a gente, com as ferramentas extrajudiciais, a gente tenta também muito essa parte da regularização. Mas também, como a gente sabe que também tem muita má-fé, tem muita fraude, a partir do momento também que o tabelião ele sente essa dúvida, ele suscita, que é um poder que ele tem, e remete isso para o judiciário. Então, a gente vai ficar ali realmente com um processo que a gente, como advogado, né, não pode prometer para o cliente êxito e nem tempo. A gente pode prometer um meio de atuação. Vamos usar todos os nossos meios possíveis para tentar atingir os seus objetivos de regularizar, seja abrindo uma matrícula, retificando área, né, corrigindo alguma coisa ali que está incorreto, mas a gente não tem como prometer nem assegurar tempo e muito menos o êxito, né? Porque cada caso é um caso e vai ter uma situação. E o cartório, assim, você tem um jurídico dentro de um cartório de registro de imóvel com 15, 20 advogados, então às vezes passou, é muito comum, as pessoas me perguntam muito nessa parte de registrar, doutora, por que voltou
com 4 pendências eu cumpri, quando volta aparece mais 4 ou isso, aquilo outro, porque passou por outra análise, que alguém viu que tinha mais alguma pendência e a gente vai trabalhar em cima dessas pendências. Então, assim, não são trabalhos, assim, fáceis, são complexos, né? Mas que as pessoas querem muita agilidade, querem para... Né? Hoje mesmo um cliente mandou uma mensagem, assim, indicação de uma cliente, faz inventário, eu quero saber quanto é extrajudicial, judicial e os seus honorários. A gente não tem como dizer. É uma camisa, né, que você está comprando, é PMG. Eu costumo dizer até que, assim, 2 coisas que eu fico profundamente irritada na minha profissão. Modelo, porque modelo tem no Google, tem... Entendeu? Mas se você pega um modelo que ele não se adequa à sua realidade, ele pode prejudicar a tua vida, né? Então, assim, paga a consulta de um colega, né? Pede a orientação de uma pessoa da tua confiança. É uma coisa que é um ponto que é muito importante na nossa área. E outra coisa que é a questão da pessoa querer saber honorários. A OAB dispõe de uma tabela, fica lá no site, para todo mundo conseguir ver se aquele advogado está ali cobrando muito pouco, ou muito demais. Tá ali, é um parâmetro. Né? Muitas vezes pode ser que o colega nem cobre ou a gente nem pratique, porque muitas das causas imobiliárias o que se indica é que se cobre um percentual do valor do bem, mas muitas vezes a pessoa, eu costumo dizer que tem dinheiro para pagar o corretor, a construtora, tudo, mas para pagar o advogado não tem. O Wander diz que é o contrário. Cada um se aperta aqui, né? Ele diz que não, às vezes nem o corretor tem também. Então, pois assim, eu já ia entrar nesse tópico, né? Porque você falou questão de modelo. E recentemente, estou com um caso pessoal, um acontecimento pessoal, que uma pessoa próxima a mim estava alugando um imóvel e direto com o proprietário, né? E ela me pediu, em confiança, como nós trabalhamos com locação há muitos anos, para eu dar uma lida, por ser amiga e tudo, para eu dar uma lida no contrato e dar um certo auxílio para ela. E quando eu li o contrato, muitas cláusulas repetidas, claramente foi o que você falou, um contrato modelo, que eu não sei de onde veio. Doutor Google. Pode até alguém ter passado esse modelo, etc. E eu, olha, faz essas observações com ele, nessa cláusula tal, por ser uma pessoa amiga e tudo. E aí, ela passou essas observações ao proprietário, aí ficou o ping-pong de informações, ela trocando o ping-pong de informações, porque de fato ela viu que o contrato ele não estava seguro, ele não estava completo, né? E aí eu peguei e disse assim, olha, quando acontecer essas coisas, eu faço, se ele não quiser administração comigo, não tem problema, mas eu faço o contrato, eu cobro pelo contrato, faço o contrato e vistoria, e recibo de entrega de chaves e tudo, e a pessoa me paga por aquilo. Eu não vou administrar, mas me paga. E eu estou pontuando isso porque não é raro, pelo contrário, o corretor e o advogado não ser valorizado nessa parte de contratos, nessa parte de administração de uma venda, administração de uma locação, nessa coisa de você resolver a situação. E, infelizmente, muitos proprietários não veem o quanto isso é importante, não nos dá o devido valor. A verdade é essa, né? Que você falou que realmente tem dinheiro para tudo, mas o advogado para o corretor não tem. E é muito importante. E as pessoas, elas não entendem que um contrato bem redigido, dentro da situação daquele contrato, e não um contrato modelo, etc., vai evitar uma ação judicial, vai evitar uma dor de cabeça, vai evitar um prejuízo lá na frente, né? E as pessoas, elas não percebem e não dão o devido valor. E proteger o próprio profissional. Os nossos contratos, eles foram feitos por advogados. Tivemos a participação no processo. Isso. A gente não fez... Gente, nós não somos advogados, não foi feito modelo, não. Foi advogado que fez. Não foi o Dr. Google que fez. Não, foi o advogado que fez. E os nossos contratos já nos livraram de muita coisa também. Não só as partes, mas a gente também. Problemas envolvendo, por exemplo, já teve venda que eu fiz que a vendedora prometeu uma coisa
No contrato, eu coloquei que ela tinha um prazo para resolver a pendência que existia, ela não resolveu essa pendência. E vieram para cima de mim. Só que o meu trabalho foi feito. O contrato foi bem feito. Porque se eu não tivesse feito o contrato bem feito, isso não estava resguardando a parte que foi prejudicada. Exatamente. Então gerou uma demanda judicial, esse processo, onde eu não fui envolvido. Tentaram me envolver, mas não conseguiram. Por quê? Porque eu estava resguardado. E eles também estavam resguardados, por causa daquela cláusula que eu coloquei que ela tinha que resolver aquela pendência que ela falou que existia naquele prazo que ela não fez. Perfeito. Então, a importância do contrato, eu também já me enviaram, acho que o nosso contrato deve ter umas 9 páginas. Me mandaram, era uma folha só. Era praticamente uma ficha, o contrato. Muitas vezes, quando é com proprietário direto, com inquilino e proprietário direto. Era uma folha. Com o nome, era uma ficha, praticamente. Era só uma ficha. Eu acho importantíssimo. Eu tenho até 2 situações que eu costumo sempre ilustrar, principalmente quando eu estou em sala de aula, que me marcaram muito. Uma vez, uma pessoa ligou para pedir um modelo de renúncia ao direito de preferência na locação. E, porque eu sou muito amiga de um amigo teu, essa conversa, né? Aí eu disse, olha, com todo respeito, eu fico à disposição para lhe ajudar. Inclusive, se você quiser mandar o contrato para que eu olhe e lhe oriente como você faz. Mas eu não vou te mandar um modelo, por quê? Mesmo com essas... Hoje, a gente tem que ter mais cuidado ainda com a LGPD, que é outro parêntesinho, que é uma lei de proteção de dados, que muitas vezes circula um modelo com dado da pessoa, de onde é que saiu. Então, é um ponto que a gente tem que ter cuidado. E outra é que, por exemplo, eu estou fazendo uma renúncia de um direito de preferência. Eu não sei em que cláusula isso está colocado no teu contrato. Aí no meu modelo tem dizendo que é na cláusula 2ª, artigo tal, a pessoa que está pegando o modelo, ela não sabe. Aí ela replica aquilo ali. Se aquela pessoa que está recebendo manda para um profissional habilitado, isso aqui não está resguardando nada, nem está dizendo e tudo. Aí fica lá tua logo, teu nome, né? Então, assim, adota essa política de realmente não a esses modelos, porque a gente educa o mercado e a gente se protege. É muito importante a gente se proteger. E nessa questão das responsabilidades, eu me lembro demais que antes da pandemia, eu atendi um casal de dentistas que eles estavam querendo comprar o imóvel da vida para o consultório, num prédio que ele é muito bem localizado, isso e aquilo outro, mas ele ainda está dentro de um inventário conhecido, muito demorado, e que eles não têm essa expectativa de quando vão ter a documentação do imóvel, mas que pra gente é fato, a gente quer comprar. A gente quer comprar, nós vamos comprar à vista, não vamos deixar de comprar porque ele está irregular. Então, assim, se vire. E aí, uma coisa que eu, Luciana, sempre faço. Eu faço na consulta um relatório do atendimento desse cliente, dizendo o que é que eu recebi, analisei para confeccionar o serviço. E no contrato eu coloco uma cláusula. Nas disposições gerais, eu coloco... os clientes, né, as partes declaram ciência de que esse imóvel não possui um documento tal, de que está em processo de inventário número tal, tramitando na secretaria tal, e que não foi nos passado nenhum tipo de alvará, isso, aquilo, outro, mas que assumem a responsabilidade por risco, por tudo, porque aí eu resguardo a minha responsabilidade também do que é que eles vão fazer depois com essa promessa de compra e venda, se vão engavetar, se nunca mais vão regularizar, mas a assessoria para compra e correto as pessoas tiveram, né? Então, acho assim que é muito importante isso. Muito importante. O contrato, inclusive, eu indico aos amigos que chamem um advogado para fazer o contrato. Ainda tem um detalhe, é porque o pessoal realmente é complicado. Você paga uma vez para fazer o modelo de contrato. Fazer um contrato não modelo, bonitinho. É o contrato. Não, para fazer o seu modelo, o seu contrato. E depois você vai editar de acordo com cada caso. Se tiver um caso mais difícil, você vai no advogado de novo. Mas o que é que custa você pagar pelo menos uma vez para fazer um contrato bem feito? Isso vai ser tão importante. Principalmente em compra e vendas. Muitas vezes o proprietário ele vem direto para o comprador. Não tem a intermediação do corretor exatamente porque alguns proprietários já botam assim, não, o corretor não faz nada, assim, né? E nem passam por uma advogada. Então, é muito importante que as pessoas tenham a consciência que um contrato ele precisa passar pelas mãos de um profissional. Sim. Né? Então, assim, que os proprietários estiverem fazendo ali a sua negociação diretamente com o comprador, que busque uma orientação jurídica, que busque orientação
de um profissional, como você disse, qualificado. E eu ainda digo mais, gente, um advogado qualificado, especialista no mercado imobiliário. Porque o ramo do direito é muito amplo. Então, é importante, sim, você buscar especialistas naquele problema, naquela situação que você está precisando. Às vezes até colegas fazem cair uma venda, como a gente diz no mercado, por desconhecimento. Porque está ali, tem um gravame de uma ação, só que logo abaixo tem uma averbação, cancelando, a pessoa não entende, já diz para o cliente, o cliente chega, não, eu não vou querer, porque tem isso. Então, assim, é muito importante. Vendas milionárias com uma procuração, aí a pessoa já chegou isso no escritório, a procuração era falsa, não estava lavrada. Então, que tipo de cuidado eu devo ter, né? Se for por uma procuração, que ela seja pública, que você cheque. Hoje a gente consegue pelas plataformas, mas se não pelo meio convencional mesmo, pode passar para o setor de procuração. Eu queria checar se a procuração lavrada no livro tal, no dia tal, saiu desse cartório e tudo. Você manda um e-mail atestando da validade e tal, porque você resguarda o seu cliente, né? E consegue oferecer a segurança jurídica para a transação dele, né? Não é só aquela coisa mesmo da emoção para depois não dar certo. Eu geralmente digo assim, depois que eu fecho o negócio, agora vamos comemorar, que vai começar a parte mais chatinha, mas é extremamente importante para que o resto da vida você não tenha dor de cabeça. Verdade. Porque você tem que fazer análise de documentação, tem que fazer tudo bonitinho. E agora a gente vai caminhar para o final, entrando nessa parte de análise de contrato. Mas eu ainda tinha uma pergunta. Vai, amor, tu faz a pergunta e tu fala e eu faço a pergunta. Não, eu queria saber sobre a lei de arras. O que é, como é que funciona, está sempre lá no nosso contrato, especificando os códigos. Pronto. É exatamente aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente tem um capítulo, artigos ali entre o 417 a 420 do nosso Código Civil, que vai prever essas arras ou um sinal, que é esse valor que a gente dá para garantir aquela compra, né? E aí é muito importante a gente observar, porque esse pequeno valor ou muito valor, que é como a gente precisa analisar como está disposto, não significa dizer que eu não vou dar a quantidade que eu pensei, que eu imaginei. Não, mas é porque sobre esse valor, há outras cláusulas como rescisão, né, multas, né, condições suspensivas do negócio vão estar diretamente relacionadas às arras, né, que são... Tem gente mesmo que pergunta, o que é isso e tudo? As arras ou sinal, né, que é a mesma coisa de entrada e pagamento, pode ser ou não. Depende de como é que vai estar lá escrito no seu contrato. E é muito importante que você observe, porque ela vai ter impacto direto nessas outras cláusulas. E quando tem arras e multa rescisória por quebra de contrato? Por exemplo, a entrada foi... Vou chutar um exemplo aqui. O imóvel é de 1 milhão, a entrada foi 300 mil e a multa é de 10%. Foi feita o comprador deu causa e quebrou o contrato. O que é que incide sobre ele? Tudo isso? Pois é, quando a gente está na parte preventiva, a gente vai orientar o quê? Sempre percentuais que as partes consigam suportar. E é importante, hoje inclusive tem uma redação também que se coloca nos contratos mais atuais, de que as partes leram o contrato, dirimiram todas as dúvidas, para depois não argumentar a própria torpeza, né? Aquela coisa de que eu não entendi, eu não sabia, porque... É sempre que esses percentuais eles sejam acordados para que não fique uma coisa que eu não posso cumprir, que não fique insuportável, né? Então, o ideal existe sim, você pode... Existe inclusive contrato sem... eu peguei agora um cliente que ele disse, não bote nada, não bote nem essas questões gerais e tudo. Aí eu disse, não, mas é importante, porque vocês... Senão, vocês estão contratando e como é que fica? Se cada um não conseguir cumprir, o que é que vai ser de responsabilidade de cada um, né? Então, pega ali, então, também um percentual mais razoável, de 2%, né? Para que a pessoa consiga suportar, porque senão esse contrato ele não consegue ser exequível e a gente vai precisar buscar outros meios, né? Agora eu vou para a minha pergunta. Você roubou minha pergunta. Não, é realmente uma dúvida que eu tenho. Você falou a questão de inventário e tudo. E aí a minha dúvida, em processos... inventário, ou divórcio, ou falência, e que há bens, há imóveis.
como que é feita a avaliação desses imóveis, como que é feita a mensuração do valor dentro da justiça, que tem que ir para a justiça, nesse caso tem que ser, né, judicial, não pode ser extrajudicial. Nesse caso, a avaliação dos imóveis, quem faz? São corretores de imóveis, né? E geralmente, assim, quando a depender do tipo de situação, precisam ser corretores peritos, né? E aí, em determinados tipos de ação, né? São pessoas de confiança do juiz, né, que vai ser indicado ali quando... Eu costumo sempre dizer, assim, por exemplo, na parte de sucessão, quando existe, por exemplo, tem 30 imóveis dentro daquele inventário, não tem litígio, os imóveis são irregulares, não é da competência de um juiz de sucessão regularizar imóvel, saber... o que é que está ali com uma área diferente. Não é. E se não existe litígio, as partes podem dispor, como num divórcio também, exatamente como querem fazer aquilo ali, inclusive sugerir, olha, a gente já tem uma imobiliária que cuida dos nossos imóveis, o inventariante recebe os frutos, divide para os herdeiros, está aqui a prestação de conta. Tranquilo. Né? Só que você também vai se deparar com situação de uma massa falida, não tem condição de ser dessa forma, precisa ser de uma forma mais criteriosa, precisa sempre passar, depois que existe a propositura dentro dos autos, vai passar também para que a parte da administração da massa com seus advogados e tal, analisem também aquilo ali, né? Pode ter contestação de perícia desses valores, né? Dos bens, mas geralmente funciona assim, com os corretores de imóvel, pode ser muitas vezes nessa esfera mais particular de foro íntimo, um corretor ou um imobiliário de confiança, não tem problema. Quando há litígio ou desconfiança ou um pedido de prestação de conta, aí esse juiz realmente vai pedir uma perícia mais apurada, um corretor talvez ali até mais qualificado no sentido de estar habilitado para aquela demanda, estar no quadro dos disponíveis que o tribunal oferece, né? E aí é uma esfera que os corretores também que têm interesse podem se cadastrar, se habilitar para... Como faz para se habilitar? Precisa ter... mas muitas pessoas têm essa dúvida, né? Eles precisam ter essa expertise na perícia e avaliação. Precisa ter o CNAE, no caso, né? E depois fazer o cadastro no próprio Tribunal de Justiça para poder ficar ali disponível para esse serviço. Pronto, era essa a minha dúvida. Eu já fiz a avaliação para um processo de inventário. Foi o advogado que me pediu para fazer. Passou para o cliente, me contratou, fiz o laudo de avaliação e ele colocou no processo dele lá. Agora eu não lembro se foi divórcio ou foi inventário, mas eu já fiz. No divórcio acontece muito também, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela entra com divórcio. Divórcio é um direito potestativo, que é isso. Todo mundo tem direito de se divorciar, não precisa de autorização do outro. Entrou, divorciou, mas eu tenho pontos a resolver, como a partilha de bens, ou eu não sei o que é que meu cônjuge tem. Aí a gente tem que analisar o tipo de regime, o quanto vale aquele bem, a pessoa está dizendo que vale tanto, não tem documento. Aí a gente pede um prazo para anexar, faz uma busca da matrícula desses imóveis. Aí muitas vezes aquela avaliação não é mais fidedigna, né? O imóvel pode valer bem mais. E aí a gente pede esse auxílio mesmo aos corretores, porque são os profissionais habilitados para apresentar esse laudo. E aí o juiz depois fica com mais segurança de ter... Aí precisamos de um contador também para fazer uma atualização, sobretudo quando tem pedido assim, de pensão, ou é um imóvel financiado, qual foi a parte que coube a cada um. Então, assim, é delicado, mas tudo isso fica sendo trabalhado dentro do processo com essa ajuda de outros profissionais que não só o advogado. Muito bom. Infelizmente, estamos chegando no final. Passa rápido mesmo. A gente falou, passa muito rápido. Incrível. Infelizmente chegou no final. Eu ainda tinha muitas perguntas, mas existe um tempo do nosso podcast. A gente pode fazer um segundo episódio posteriormente, com certeza. Prazer. Luciana, foi maravilhoso ter você aqui. Eu espero de coração que você seja minha professora na pós. Desejo de verdade. E você que está nos assistindo, quiser conhecer mais o trabalho da Luciana, vai ficar o Instagram dela, os contatos todos aqui na descrição do podcast. E muito obrigada por entrar na nossa casa. Seja muito bem-vinda e volte sempre. E não, a gente esqueceu de novo. Deixa o like, comenta, compartilha.
A gente sempre esquece, gente. É porque vocês são tão íntimos da gente que não precisa Que a gente acredita mais. que vocês já fizeram sem a gente pedir. Exatamente. Foi um prazer ter vocês conosco. Espero que tenham gostado e voltem sempre, que a casa é sua.